Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Fome em Israel. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor Jeová? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor Jeová em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor Jeová. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor Jeová, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor Jeová. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboá. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra.
Os heróis de Davi, diz o título. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. E jurava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O cântico de Davi, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor Jeová as palavras deste cântico, no dia que o Senhor Jeová o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, Davi: o Senhor Jeová é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor Jeová, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaças de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões em chama saíram dele. Abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor Jeová, e o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram. Pela repreensão do Senhor Jeová, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto
me estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor Jeová se fez o meu amparo. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor Jeová conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor Jeová e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim. De seus estatutos não me desviei, porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor Jeová conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor Jeová, és a minha candeia, o Senhor Jeová ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor Jeová refinada é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor Jeová? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Pastor José e Pastor Paulo, glória a Deus. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artérios. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Só voltei quando os aniquilei, e os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador. Sim, para o Senhor Jeová, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos dos estrangeiros a mim se sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos dos estrangeiros desfaleceram quando saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor Jeová, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim.
E o que me tira dentre os meus inimigos, tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, e do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor Jeová, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com Geni e com a sua descendência para sempre. As últimas palavras do rei Davi, capítulo 23. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor Jeová falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, a saber, Jesus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes de Davi, diz o título. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor Jeová efetuou um grande livramento, e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor Jeová operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega, até onde estava Davi, na caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaís.
Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor Jeová e disse: guarda-me, ó Senhor Jeová, de que tal faças? Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. Este alcançou a sua lança contra 300 e os feriu. Este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Repetindo. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. Este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaía, filho de Joiadá, filho de um homem valoroso, de Cabzeel, grande em proezas, este feriu 2 fortes leões de Moabe. Desceu ele numa caverna e feriu um leão, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele o enfrentou com um cajado, com o qual arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiadá, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, e também Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Usatita, Zalmon, Aoita, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de Macatita, Eliã, filho de Eitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita,
o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Jetrita, Garebe, Jetrita, Urias, Eteu, 37 ao todo. O recenseamento e a praga, capítulo 24. E a ira do Senhor Jeová se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas, por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e à terra baixa de Odissi, também foram até Dan, Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul, de Judá a Beceba. Assim percorreram toda a terra. Então, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor Jeová: muito pequei no que fiz. Porém agora, Senhor Jeová, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor Jeová ao profeta Gade, profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor Jeová, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade até Davi, e o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Analisa agora e vê que resposta he de dar ao que me enviou. Então disse o rei Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor Jeová, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor Jeová a peste sobre Israel desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Beceba. Morreram 70.000 homens do povo.
Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor Jeová se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor Jeová estava junto às terras de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor Jeová, dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor Jeová um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor Jeová lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor Jeová, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo o comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 ciclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor Jeová um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor Jeová se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho amado, que está assentado aí no céu, do teu lado direito, Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome dele que eu venho
neste exato momento, a te agradecer pela conclusão da gravação do segundo livro do profeta Samuel. Continua nos abençoando, meu Deus e meu Pai, nas próximas gravações, e que esta gravação seja para a edificação do teu povo, para a glória do teu nome santo. Abençoa o teu povo na terra, os quais foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Abençoa a igreja do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Amém.